Oi, minha gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim, tá? Na aula de hoje, abra um módulo na página 24, certo? Nela vocês encontrarão um novo capítulo, capítulo 10. Nós estaremos fazendo a introdução a esse capítulo, tá bom? E continuaremos ele na sexta-feira, certo? Estaremos vendo aí a questão do romance. Romance é um gênero textual, tá? E aí a gente já começa a brincar, né? Não falando que romance é aquela ação de estar apaixonado, eu estou vivendo um romance. Isso é um romance, mas nós também temos o romance gênero textual, que são as obras narrativas, tá? As obras literárias. Então, romance, enredo na imaginação, porque nós temos ali que é um texto narrativo, e esse texto narrativo, por mais que você o leia, o veja, é, toque nesse livro, talvez, tudo isso vai ficar impregnado na sua mente, né? Você consegue imaginar as situações a partir dos momentos de narração dentro dessa obra, tá? Então, quando fala em romance, é necessário entender, como já dito, que é uma obra literária, certo? Então, vai ser diferente de um jornal, vai ser diferente de uma receita. Lembra, nós estávamos estudando o, os tipos textuais, e aí nós vimos lá descritivo, narrativo, injuntivo, argumentativo. Então, veja, aqui, dentro do romance, o texto narrativo vai ser o caminhão-chefe, tá? Não mais o injuntivo, como nós vimos no capítulo 9. Nesse capítulo, a predominância do tipo textual narrativo. É uma obra literária por quê? Porque nós temos aqui que a linguagem ela é mais subjetiva, sabe? É uma linguagem mais figurada, uma linguagem que expressa a alma, talvez, do autor. E aí a gente lembra de um poema de Fernando Pessoa, né? Que ele diz que o poeta é um fingidor. Então a gente não vai poder dizer se realmente expressa a alma do autor ou do escritor, mas vamos dizer que pelo menos do eu lírico ou dos narradores e personagens envolvidos aí nessa trama, conseguiremos sim perceber, tá? Então, apresenta uma narrativa em prosa. Como assim narrativa em prosa? Narrativa em prosa vai ser diferente de poema. Poema, o texto é organizado em estrofes. Aqui não. O texto é todo corridozinho, tá? Organizado por capítulos. Então, você vai ter lá capítulos que podem ter nomes e capítulos que podem nem ter nomes, só, sei lá, números. É, ter o indicativo que é um novo capítulo, mas não tem o nome capítulo, não tem nome de capítulo. Então, são algumas das características do romance. Normalmente, ó, é uma prosa longa, e aí talvez a característica mais marcante é desse gênero textual, tá bom? Porque os textos não são curtos. Lembram de crônica? A crônica geralmente é um texto que é bem curto, que narra situações do dia a dia. No romance também, você pode ter situações reais, reais até demais, tá? Mas nós vamos ter que é um texto muito longo. Claro, tem obras mais curtas, obras mais volumosas, mas mesmo assim é tido como um texto longo. É, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente ampla. Então a gente tem aí que
além de ser esse texto em prosa, veja, ó, há fatos que ligam-se diretamente a personagens. E aí, dentro dessa narração, você vai ver a ação dos personagens aí, né? Você se envolve com cada personagem, quer saber o que vai acontecer com ele, vira fã de tal personagem, ou começa a ter ranço, né? Como diz as pessoas, eu tenho ranço aqui desse personagem. E aí, vejam só, é interessante você ver o quão boa é a leitura, né? A leitura nos proporciona diversos bolos, diversos lugares a se conhecer e aí a imaginar, né? Dentro da narração, vocês vão identificar conflitos envolvendo aí toda uma amplitude de sequências temporais, tá certo? Relativas ao personagem. Além disso, só para reforçar, perdão, nós temos aqui um texto narrativo. Temos um texto narrativo, tá? Texto narrativo é considerado assim, porque apresenta uma breve, uma narração, e aí, dependendo do texto, né? Pode ser uma narrativa breve, pode ser uma narrativa longa ou densa, né? Como costumamos dizer. Uma narração de fatos reais ou não. Além disso, possui elementos específicos para ser caracterizada assim. Então, texto narrativo é aquele que é narrado, minha gente, é aquele que conta uma história, é aquele texto que nós pegamos ele ali, você percebe logo de cara que alguém está contando um fato. Por exemplo, uma notícia é um texto narrativo, porque ela narra um fato que aconteceu. Só que aquele texto narrativo, ele vai ter outros textos agindo junto, como, por exemplo, o descritivo. E aqui no romance, a descrição também prevalece muito, viu? Se você for ler uma obra de Machado de Assis, por exemplo, você vai ver que ele é muito detalhista, deixa muitas coisas assim bem especificadas e outras, por outro lado, deixa no ar, né? Aí nós temos que dentro do texto narrativo é muito comum o uso do discurso direto ou indireto, tá bom? Eu não coloquei o indireto livre porque geralmente nós encontramos mais o direto e o indireto, certo? O discurso direto, quando o personagem ele fala dentro da obra, o narrador está lá narrando e de repente ele deixa o personagem falar. Por exemplo, e Maria disse, aí Maria fala, preciso comprar café. Então, aí é o discurso direto. Vocês identificam a partir do uso dos dois pontos e do travessão, certo? Ou também ele pode ser usado entre aspas, certo? O indireto, por sua vez, não apresenta é, essa questão de travessão, de aspas, tá? É o narrador falando pelo personagem. Ele diria: Maria diz que compraria café. Pronto. Se fosse o direto livre, a gente teria aí que nós temos a questão do narrador unindo sua fala à personagem. Então, os dois falariam, por exemplo, o narrador falaria sem dizer que a personagem vai falar. Ele está lá narrando um texto, de repente entra a voz da personagem e de repente já volta para a voz do narrador, tá? Aí esse texto narrativo, ele possui alguns elementos cruciais. Esses elementos são o próprio narrador, né? Não existe um texto narrativo que seja narrado sem um narrador. E aí pode ter personagem ou não, né? Depende da narração que você esteja fazendo. Mas elementos da narrativa, né, já nos dizem que o personagem ou a personagem é fundamental, tá? Para
compor uma narrativa. O espaço também, o tempo e o enredo, né? Então, vamos ver aqui o que quer dizer cada um desses aspectozinhos, né? Aí, quando eu puxo uma setinha para enredo, eu quero dizer que o enredo, ele apresenta uma situação inicial, um conflito, o clímax e o desfecho, tá bom? Vamos lá com calma. Falando de narrador, como eu disse, é aquele que narra a história ou conta. Ele pode ser dividido em narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Eu diria, gente, que o narrador ele é fundamental, certo? Para analisar e para nos contar toda a temática dentro dessa narrativa. Na minha época de faculdade, o meu TCC foi defendido sobre narrador, tá? A minha elaboração de artigo foi estudando a função do narrador dentro de contos. Então, dentro de alguns contos, narradores eles ajudam a gente a descobrir muita coisa sobre as personagens e também eles são muito sarcásticos, tá? Eles fazem comentários, eles insinuam coisas. Então é interessante você analisar o ponto de vista do narrador para o ponto de vista das personagens. Por exemplo, a gente vê lá Dom Casmurro, né, que tem todo aquele jogo ali, traiu ou não traiu. Busquem analisar o narrador. O narrador diz muito pra gente, tá bom? Não foquem apenas nos personagens. Enredo. O enredo trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam, as ações. Então é como se o enredo fosse todo o texto, tá? E aí esse texto ele pode seguir uma linha reta, né? Ou então ele pode se desandar, digamos assim. O texto começou lá, início, meio e fim. É um texto linear. Ou não, ele começou primeiro pelo fim e depois ele vai voltando ao começo. Por exemplo, já leram Memórias Póstumas de Brás Cubas? Quando vocês lerem, vocês vão entender essa questão de um texto ser não linear, aquele texto que vai e volta no tempo, tá? Ou vai e volta no início, no fim, entendeu? Aí personagens nós temos que eles são cruciais, né? Ó, porque compõem a narrativa e classificam-se em personagens principais. Os personagens principais nós temos aqui que são protagonistas e antagonistas. Os protagonistas são os mocinhos, né? As mocinhas aí, as pessoazinhas do bem. Os antagonistas são principais também, porque eles estão aí em toda a trama, tá? E aí, de repente, né, acontecem punições para esses antagonistas, porque eles ficaram o enredo todo atrapalhando a vida dos protagonistas. Então, é como se eu tivesse mocinho e vilão, tá bom? E personagens secundários, que são aqueles personagens que não são principais, mas que eles ajudam a compor aquela narração, para tirar o foco, para não ficar só centrado ali nos personagens principais, tá? A gente tem adjuvante ou coadjuvante, mas é mais conhecido por coadjuvante, né? O papel também dos coadjuvantes, eles muitas vezes são bem próximos aos protagonistas, tá? Eles ajudam esses protagonistas. O tempo eu acho muito interessante dentro da narrativa, porque nós podemos ter ali o tempo cronológico ou psicológico. Então, de repente, vai ter um tempo que você consegue ver dentro da narração a passagem dos dias, dos anos, dos meses, das semanas, tá? Das horas, e esse tempo é chamado de cronológico. Já você vai ver que em momentos personagens eles meio que fogem do tempo real e vão para outro tempo.
um tempo criado dentro da cabeça deles, né? Dentro da imaginação. E é muito interessante, às vezes, você analisar um texto e perceber isso, que o personagem ou a personagem está aqui no presente, né? Ah, hoje, quarta-feira. Ele está aqui na quarta-feira e de repente ele parou, fez um salto ou retrocedeu no tempo para muitos anos anteriores. Então, é interessante você ver esse mergulho, tá? E interessante ver também como os textos compõem esses mergulhos. Eu tenho um dos textos que eu analisei no meu TCC, eu me recordo que um personagem, ele ficava olhando para a janela, porque ele não conseguia andar, ele era um idoso, não conseguia andar e nem falar. O nome do conto é Os Gestos, de Osman Lins, tá? Vocês podem procurar, muito interessante. Ele ficava deitado o tempo todo na cama, não falava, não andava. A mulher e as filhas é quem cuidava dele. Só que isso era muito frustrante para ele, porque ele queria falar. Ele falava e perdeu a fala por conta dessa doença. E aí, é, algo que ajudava ele a ficar bem ou se sentir melhor era o mergulho que ele dava no passado. Então, ele buscava cenas que ele estava bem, que ele estava viril. Então, por exemplo, a janela funcionava como um portal entre o tempo real e o tempo passado. Então, ele olhava para a janela, via as folhas das árvores balançarem, os pássaros cantarem, e isso daí nós tínhamos um momento de embarque a outro tempo, certo? Ele estava ali, mas o pensamento em outro lugar. O espaço, ele ajuda a formar, né, digamos assim, o cenário da narração, ajuda a gente a entender em que local está acontecendo, e às vezes o próprio cenário e o espaço dizem muito, tá? Para a gente sanar algumas dúvidas dentro do texto narrativo. Aí vejam só, o narrador. O narrador, como eu disse, desempenha um papel fundamental porque conta uma história, ele narra os fatos, comenta, adiciona informações, omite. Então, ele tem muito desse caráter, né? De, às vezes é bonzinho, às vezes ele é intrigante. Esse narrador pode ser classificado como personagem, narrador observador e narrador onisciente. O narrador personagem apresenta o foco narrativo. O foco narrativo é aquele que narra uma ação em primeira pessoa. Então, o narrador personagem tem foco narrativo em primeira pessoa. Por quê? Porque ele narra a própria história em que ele é personagem. A personagem participa diretamente da trama, tá? Foco narrativo em terceira pessoa é o narrador observador. Terceira pessoa do discurso mesmo, viu, gente? Ele ou ela. E aí, ó, apenas observa e narra os fatos, mas não participa como personagem da narrativa. Então, aqui é um narrador que só observa mesmo. Ele não quer fazer comentários, ele apenas está contando a história, como realmente aconteceu, tá? Isso é muito comum em textos narrativos, como, por exemplo, lendas. As lendas, raramente você vê um comentário do narrador. Ele está só contando como aconteceu tal história. Enquanto que o narrador onisciente, ele é bem diferente, tá? Aqui é o pimentinha da narração. Por quê? Pimentinha? Porque ele apronta mesmo, gente. Ele narra essa história em terceira pessoa também. Ele não é personagem, tá? Mas ele participa da história. Como assim? Ele vai participar? Não participa como personagem, mas ele faz uma série de comentários próprios. Ele nos induz a acreditar nele, certo?
a seguir o pensamento dele. Então, ele comenta muito dentro da obra sobre os personagens. Quando eu falo em onisciência, eu também quero dizer que esse narrador, ele costuma saber até o que os personagens pensam e sentem. Esse narrador também pode ser considerado onipresente, porque ele pode caminhar por todos os lugares da narração e saber tudo ah, ali sobre todos, tá? E aí, para falar de enredo, né, nós temos que o enredo é composto por situação inicial, e aí diferentes literaturas vão apresentar essa situação inicial com apresentação, introdução, mas vai dar no mesmo, tá? O módulo de vocês, a exemplo, ele traz como situação inicial, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local, o tempo em que se desenvolverá a trama. Desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Sobre a apresentação, a gente vê que realmente é o início, né? É dizendo quem são os personagens, é dizendo ali onde está se passando, qual o tempo, tá? No desenvolvimento, a gente vê a inserção do conflito. O conflito aqui começou a ser gerado e ele vai precisar ser resolvido aqui nesses desenvolvimentos. Então, dentro do desenvolvimento vai morar também um camarada chamado clímax, que é uma parte da história que talvez mais choque o leitor, que mais deixe em êxtase o leitor. Você fica suspirando quando chega aquele momento. Por exemplo, em filmes, né, quando vai se encaminhando para o final, a gente fica bem eufórico, né? Já vai acabar. Eita, o que é que vai acontecer agora? Ou então em novelas. As novelas apresentam capítulos diários e para que você se interesse pelo capítulo do dia seguinte, na melhor parte que você está achando a novela, a telinha vai lá e congela. Aquilo pode ser considerado um clímax, tá? O desfecho vai ser a conclusão desse conflito gerado e é determinada pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos, tá bom? Aqui eu trago um trecho para finalizarmos a aula de O 15. O 15 é um romance de Raquel de Queiroz, tá certo? E aí nós temos o seguinte: eles tinham saído de véspera de manhã de canoa. Eram 2 horas da tarde. Cordulina, que vinha quase cambaleando, sentou-se numa pedra e falou, numa voz quebrada e penosa: Chico, eu não posso mais. Acho até que vou morrer. Dá-me aquela zoeira na cabeça. Chico Bento olhou dolorosamente a mulher, o cabelo em fauripas, sujas como que gasto, acabado, caía por cima do rosto, envesgando os olhos, roçando a boca. A pele, empretecida como uma casca, pregueava nos braços e nos peitos, que o casaco e a camisa rasgada descobriam. No colo da mulher, o Duquinha também era só osso e pele. Levava, com um gemido abafado, a mãozinha imunda, os dedos ressequidos aos pobres olhos doentes. E com outra tateava o peito da mãe, mas num movimento tão fraco e tão triste que era mais uma tentativa do que um gesto. Lentamente o vaqueiro voltou às costas. Cabisbaixo, o Pedro o seguiu e foram andando à toa, devagarinho, costeando a margem da caatinga. Aqui a gente tem uma passagem, né, de um texto literário, um romance, Raquel de Queiroz, aí o 15, escrito em 1930, tá? Mas
Esse livro faz referência a um período de grande seca que existiu aqui no Brasil, que foi em 1915. Por isso do nome do livro ser chamado assim, que a gente vai ter uma narrativa de retirantes, tentando fugir da seca, das injustiças, tá? E aí essa família perde alguns integrantes durante o percurso, e é uma história muito interessante. Fica só para você ver, né? Ok, aí nós temos um narrador onisciente, temos personagens presentes, você vê muito bem, ó, a questão do discurso direto aqui. Veja só, o narrador falando, 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 e de repente a mulher fala aqui. Então, aqui a gente tem discurso direto, tá bom? O tempo você também consegue enxergar, ó, tinham saído de véspera, de manhã, então consegue enxergar o espaço, né? A gente tem que eles estão aí largados ao léu, e são exemplos de elementos mesmo dessa narrativa, tá bom, pessoal? Então, eu deixo o meu abraço, um, um cheiro no coração, né? E a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau.